dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Vanessa. Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Aqui nós temos um assunto bastante discutido, né? E nós temos aqui na página do livro de vocês, nós estamos iniciando aqui a explicação, né, do conteúdo da página 25 do nosso livro 2 de geografia, ok? Para começo de conversa, eu gostaria de, primeiramente, esclarecer para vocês o nome usado para o estudo específico dos oceanos e dos mares, né? Este nome específico, ele se chama oceanografia, ou seja, o oceanografia é o estudo, né, sobre os oceanos e os mares. Então, nós vamos dar sequência. Quero que vocês acompanhem também o material de orientação PDF que eu envio para vocês anexado nesta aula, ok? Aqui nós temos a nossa videoaula. Vamos seguir? Qual é a importância dos oceanos, né, para a nossa vida? Nós sabemos que a água ela é fundamental para a vida humana, certo? Humana, dos seres vivos, né? Então, desde a origem da vida humana, os oceanos eles não podem faltar, né? Eles são imprescindíveis, não somente para nós, né, humanos, mas também para toda a vida terrestre, né? Toda a vida do planeta. A existência da nossa vida, ela vai surgir, ela vai se manter a partir da água, né, dos oceanos. Aqui nós temos como exemplo o fato de que a sua existência foi um dos fatores que permitiram que a vida se originasse na Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, foi através dos oceanos que a vida humana ela teve essa permanência, né? Ela se originou. Então, a partir daí, né, os oceanos eles fazem parte da nossa vida, né? Eles fazem parte da nossa vida na questão ambiental, né? Ou seja, ele contribui na composição e também no equilíbrio climático. Uma vez que nós sabemos que os oceanos eles abrigam, né, os seres responsáveis pela produção do oxigênio no nosso planeta, certo? Vocês sabiam disso? Então, nós podemos entender que o oceano ele é fundamental para a vida na Terra, certo? Vamos continuar. Aqui eu falei para vocês da influência, né, da produção do oxigênio, da influência climática que os oceanos têm na nossa vida. Então, eu trouxe para vocês as influências climáticas, né? Então, vamos saber por que ele é importante, ele é um importante quesito, né, na condição climática. Ou seja, hoje, né, com grande demanda tecnológica e energética que a crescente população mundial existe, os contextos, em contextos totalmente inimagináveis, onde desempenham funções extraordinárias, né? Aqui, para começar, nós temos a manutenção da vida. Então, os oceanos, eles são responsáveis pelo regulamento da temperatura e, como eu falei para vocês, pela produção de grande parte do nosso oxigênio, né? Existe caracterização dos diversos tipos de clima, abrigo para cerca de 80% das espécies de vida existente no planeta. Então, veja bem, a nossa primeira influência climática que é totalmente dependente dos oceanos, não é mesmo? E qual é a influência econômica que nós podemos citar, né, a partir dos oceanos? Do ponto de vista econômico, os oceanos eles estão presentes em determinados tipos de ações que são importantes para a nossa vida, seja ela na pesca, né, na alimentação, que tem
tem sido ultimamente, tem sido gerado grande demanda, né, através do crescimento da população mundial. Então, essa extração, ela acontece com uma demanda muito maior, né? A extração também de minerais em geral, deslocamento, né? Que é o transporte hidroviário que nós temos através dos oceanos, né? Dos mares, e a importação e exportação de materiais. E além disso, os oceanos e mares, eles também desempenham função turística. Então, ele é responsável também por gerar economia mundial, certo? Vamos prosseguir para nossa influência política. Ah, tia, como assim o mar tem influência política? Sim, o mar tem influência política, porque ele é capaz, né? Ele tem função, veja bem, função de separar, de dividir, né? Ou agir como fronteira para os continentes, países e afins, né? Então, os oceanos, eles servem como fronteiras, como divisão, né? Ficam dependentes de outros países em relação à produção, né, destinada na exportação e na importação, na compra e venda de produtos, né, de alimentos, além de também eles se tornarem vulneráveis quanto à defesa do seu país. Ou seja, nós sabemos que no ano de 1500, né, o descobrimento do Brasil, os colonizadores vieram pelos mares, né, pelos oceanos. Então, serviu de transporte hidroviário, né, para que eles pudessem chegar à terra conhecida hoje como Brasil. Então, a influência política, ela acontece de uma forma a exercer grande importância, né? Não só na vida política, mas também nas referências das estratégias militares, né? Os comércios, além de tudo, nosso turismo, entendeu? Aqui nós vamos seguir, né? Os oceanos também se fazem presente. Aqui eu disse para vocês na vida, no transporte hidroviário, ele serve como transporte. Aqui eu tenho para vocês um esqueminha onde ele é influenciado, né? Também ele influencia, ele tem a sua importância e influência no nosso clima, certo? Aqui nós temos também o que eu falei para vocês, que ao ter a população mundial, o aumento dessa população exige que o mar, né, tem uma demanda maior aí de alimentos, né, para que essa população possa ser atendida. Então, a pesca é um grande, né, fator, é uma grande importância que o mar tem, fornecer alimentos. Aqui nós temos agora a importância dos mares para a vida no planeta, certo? A importância do mar e dos oceanos, elas são notórias, tá? E de ambos os significados, né? Nós sabemos que os oceanos, eles correspondem a gigantescos volumes de água salgada. Então, são massas de água salgada em enorme quantidade, né? Os mares, eles são, né, massas de água salgada, e a maioria deles fazem parte dos oceanos, né? Nós podemos entender que os mares estão mais próximos do continente e a extensão do mar é menor que a extensão dos oceanos, né? Então, a profundidade do mar é menor que a profundidade dos oceanos. Nós sabemos que eles contribuem, né, para o crescimento climático, para o equilíbrio climático, a economia do nosso país, né, a política. E nós podemos classificar os mares em mares abertos, mares interiores e mares fechados, né, organizados de acordo com sua disposição e características geográficas. Como assim? Vamos entender que os mares, ele não possuem homogeneidade, né? Então, eles não são iguais quanto à sua composição física,
no espaço geográfico. Então, nenhum vai ser igual, homogêneo, né? Misturado como o outro. Desta forma, os mares eles podem ser classificados. Aqui nós vamos entender o que significa o termo mares fechados. O que são mares fechados, né? São aqueles mares que se encontram nos interiores dos continentes. Então, eles vão se encontrar, né? Deste modo, ele não apresenta uma ligação de maneira direta, ou seja, eles vão fazer contornos, eles têm uma separação, eles não se encontram de maneira direta, mas eles se encontram. São mares fechados porque eles encontram, né, a ligação de maneira direta com os oceanos, eles não fazem essa ligação com o oceano. Né? Como, por exemplo, aqui nós temos o mar de Aral e o mar de Cáspio. Né? Então, são aqueles mares que se encontram, são fechados porque se encontram, mas eles não apresentam uma ligação direta com o oceano, ok? E os mares abertos? O que quer dizer mares abertos? Se eles são abertos, eles estão diretamente ligados aos oceanos, né? Então, eles se encontram nas suas proximidades, né? Já no caso dos mares interiores, existem restritas passagens, né? Que possibilitam uma conexão com os oceanos. Ou seja, a ligação dos mares interiores, eles se encontram eles se encontram por vias estreitas, né, dos estreitos. Vocês estão compreendendo? Peço que se vocês tiverem alguma dúvida, meus amores, não guardem dúvida, tá? Mande para a professora, ok? Então, nós sabemos que essas passagens restritas dos mares interiores, eles possibilitam uma conexão com os oceanos, né? A ligação ocorre por meio dos estreitos. Então, eles têm ligação com os oceanos. Observe o planisfério. Eu quero que vocês observem bem esse planisfério. Oceanos e mares, né? Aqui nós temos os oceanos, né? Nós temos o Oceano Pacífico, o oceano, nós temos aqui, vamos circular aqui para vocês perceberem que nós temos o Oceano Pacífico, nós temos o Oceano Índico, né? Do outro lado, o Oceano Pacífico. Aqui nós temos o Oceano Atlântico, né? Aqui ele é ligado, né, o Oceano Atlântico, e aqui nós temos o Oceano Glacial Ártico, ok? Até aí tudo bem para vocês? Vocês conseguiram ver, né, observar esses oceanos no planisfério? Vamos seguir aqui. O que eu quero que vocês se perguntem, né? A superfície terrestre ela é coberta por uma imensa massa de água salgada. E ela divide 5 porções. Quais são essas 5 porções, tia Vanessa? Vamos lá. A primeira porção, né? Vamos desmanchar aqui para eu ir mostrando para vocês. A primeira porção, o Oceano Atlântico. Vamos voltar, vamos colocar a buchinha. O Oceano Atlântico, né? É a primeira porção. Também nós temos o Oceano Pacífico, como a segunda porção, né? O Oceano Índico, aqui nós temos o Oceano Índico e o Oceano Glacial, né? Aqui nós temos o Oceano Glacial e além do Oceano Glacial Ártico, nós temos o Glacial Antártico, né? Que tá bem embaixo. Nós temos o Ártico e o Antártico. Então, essas são as divisões, né, dessa grande massa de água que são divididas em 5 porções. Vamos fechar aqui, que eu quero que vocês respondam para mim, para a gente finalizar a nossa aula, as seguintes perguntas. Podem responder no caderninho de bordo de vocês. Quais são os 2 mares mais gelados do mundo? Qual dos oceanos é o mais extenso? Qual é o nome do oceano que banha a costa leste do Brasil? Eu quero que vocês respondam e na nossa próxima aula nós voltaremos para fechar com essas perguntas aqui. Nós vamos discuti-las e corrigi-las, ok? Para responder essa pergunta, meus amores, observe bem o planisfério, tá?
que tá aqui, oceanos e mares, na nossa videoaula, ok? Finalizando aqui, eu peço para vocês que, se tiverem dúvida, manda para a professora para não guardar dúvida. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.